O ar pairava pesado e silencioso no elevador. Era velho, com um leve cheiro de poeira e metal. Catarina tremeu, puxando o casaco mais apertado em volta do corpo. Seu namorado, Tiago, sorriu para ela. Seus olhos brilhavam maliciosamente na penumbra. "Está com medo, Catarina?" Ele provocou, sua voz ecoando ligeiramente no espaço confinado. Catarina revirou os olhos, tentando parecer corajosa. "Não seja bobo", ela respondeu. "É só um elevador velho." Mas seu coração martelava contra as costelas. O prédio estava assustadoramente silencioso, completamente deserto a essa hora da noite. Tiago se aproximou, seu sorriso se alargando. "Vamos brincar de um jogo", ele sussurrou, seu hálito quente em seu ouvido. "Esconde-esconde." Catarina franziu a testa. "Esconde-esconde?" "Aqui?" Ela gesticulou ao redor como se para enfatizar o absurdo da sugestão. Tiago riu, um som despreocupado que pouco fez para aliviar a crescente inquietação de Catarina. "Vai ser divertido", ele prometeu, seus olhos brilhando. "Eu me escondo. Você conta até 10 e depois vem me encontrar." Antes que Catarina pudesse protestar, o elevador parou abruptamente. As portas se abriram com um gemido, revelando um longo corredor vazio. Estava envolto em sombras, a única luz vindo da lâmpada fraca acima do elevador. Tiago saiu para o corredor. "Não demore!" ele gritou, sua voz desaparecendo na escuridão. Então, com uma piscadela, ele desapareceu pelo corredor. Catarina mordeu o lábio, sua apreensão aumentando a cada segundo que passava. Ela não tinha certeza se gostava deste jogo. O silêncio do prédio era enervante, parecia pesado, opressivo. Respirando fundo, Catarina começou a contar. 1, 2, 3. Cada número que ela pronunciava parecia ecoar no silêncio, amplificando sua solidão. Quando ela chegou a 10, o elevador se moveu novamente, desta vez inesperadamente. Catarina tropeçou, agarrando-se ao corrimão para se apoiar. O medo se instalou em seu estômago. Tiago não havia retornado. E agora isso. O que estava acontecendo? As portas do elevador começaram a se fechar. Então pararam abruptamente. Uma figura estava parada na abertura, bloqueando as portas com uma das mãos. A respiração de Catarina ficou presa na garganta. Não era Tiago. A figura entrou e o sangue de Catarina gelou. Era um homem, alto e imponente, seus traços obscurecidos pelas sombras de um capuz. Ele irradiava uma aura de ameaça que enviou arrepios pela espinha de Catarina. "Onde ele está?" ela sussurrou, sua voz tremendo. Sua mão instintivamente foi para o bolso procurando por seu telefone, mas ele não estava lá. Ela devia tê-lo deixado na bolsa. O estranho não respondeu. Ele deu um passo à frente e Catarina pôde sentir o leve cheiro de cigarro velho e algo mais. Algo metálico e vagamente nauseante. Catarina se encolheu contra a parede do elevador, seus olhos arregalados de terror. "Quem é você?" ela engasgou, sua voz quase um sussurro. "O que você quer?" O estranho então sorriu, uma expressão fria e sem humor. Ele enfiou a mão no casaco e o coração de Catarina deu um salto na garganta. Ela sabia que era aquilo. Era assim que ela morreria. Ele se moveu com uma velocidade incrível, um brilho metálico faiscando na penumbra. Catarina gritou, um som agudo e desesperado que ecoou pelas paredes do elevador. Mas não havia ninguém para ouvi-la. Sangue, tanto sangue. Ele espirrou nas paredes do elevador, manchando o metal com um carmesim horrível. Os gritos de Catarina morreram em um gorgolejo sufocado, seus olhos arregalados de terror. O estranho estava sobre ela, seu peito arfando levemente. Ele limpou a lâmina no casaco de Catarina, um gesto lento e deliberado. Então, tão rápido quanto apareceu, ele se foi. Os primeiros gritos que ecoaram pelo corredor não foram os de Catarina. Eles pertenciam a um grupo de adolescentes.
suas risadas e conversas abruptamente silenciadas pela visão grotesca diante deles. As portas do elevador, tendo finalmente se fechado sozinhas, se abriram para revelar uma cena de horror inimaginável. O corpo mutilado de Catarina estava jogado no chão, seu sangue formando uma poça ao seu redor como um halo macabro. Os adolescentes ficaram paralisados, seus rostos pálidos de choque e terror. Uma garota, com a mão sobre a boca, soltou um soluço estrangulado. Outro garoto, com os olhos arregalados e vazios, simplesmente vomitou no chão. O pânico irrompeu. Gritos encheram o corredor enquanto os adolescentes se afastavam tropeçando do elevador, seus gritos ecoando pelo prédio, antes silencioso. Alguém chamou a polícia, a voz aguda e frenética, mas o assassino, a sombra que havia apagado a luz de Catarina, já estava longe. Ele desapareceu na noite, deixando para trás um rastro de sangue e perguntas sem resposta. A investigação foi rápida, completa e, em última análise, infrutífera. Apesar de todos os esforços, a polícia não conseguiu descobrir nenhuma pista. O assassino, ao que parecia, havia desaparecido sem deixar vestígios. Tiago, seu comportamento brincalhão substituído por uma máscara de dor e culpa, foi inocentado de qualquer envolvimento. Ele havia, confirmara a câmera de segurança, deixado o prédio horas antes da morte de Catarina. Ele nunca se perdoou por sugerir o jogo que levou à sua morte. O prédio, antes um centro movimentado de atividades, agora estava assustadoramente silencioso. Os inquilinos, com a paz destruída pelo crime horrível, se mudaram um a um. Logo, o prédio estava completamente deserto, um monumento sombrio a uma tragédia que abalou a cidade. O elevador, a testemunha silenciosa do assassinato brutal de Catarina, foi desligado. Ninguém ousava usá-lo, não depois do que havia acontecido. Ele permaneceu congelado no tempo, um caixão de aço suspenso entre os andares. Anos se passaram, mas a lembrança daquela noite horrível persistiu. O prédio permaneceu abandonado, uma lembrança constante da tragédia. Boatos de ocorrências estranhas e fenômenos inexplicáveis. Pessoas afirmavam ouvir gritos ecoando tarde da noite. Outros falavam em ver uma figura sombria nas janelas. E então havia o elevador. Alguns diziam que o elevador se movia sozinho, mesmo desconectado. A verdade permaneceu um mistério. O elevador tornou-se uma lembrança assustadora da escuridão.